Oi, gente, tudo bem? Então, vamos analisar o período caracterizado e conhecido na história republicana como República da Espada. Dando continuidade, então, aos nossos estudos referentes à República, a primeira República do Brasil, então, nós vamos ver hoje o que marca o que foi a República da Espada. Então, a República da Espada ela se inicia em 1889 e se estende até 1894. O que acontece nessas duas datas que marca, então, a República da Espada? O início, então, nós temos a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889, e ela se estende até 1894, quando, então, o Prudente de Moraes vai assumir o governo. Por que a República da Espada recebeu esse nome? Então, ela recebeu esse nome dado ao fato de que os dois presidentes da República da Espada são militares. São dois marechais que representam o exército, essa instituição que tinha dado o golpe da República, da proclamação da República, e que permanecia no poder, que organizou esse novo período da história do Brasil. Quem são esses dois marechais, então? O primeiro, o Deodoro da Fonseca, né, deu o golpe e assumiu o poder, né? Ele tinha uma resistência em relação a isso pelo fato de que ele era amigo da família real, mas ele aceita a missão de dar o golpe e assumir o poder logo após a proclamação. E o segundo presidente, o segundo marechal que governa a República da Espada é o Floriano Peixoto. Então, esses dois presidentes, primeiro Deodoro da Fonseca, depois o Floriano Peixoto, eles são os responsáveis pela República da Espada. É importante a gente falar que não foram muitas, mas foram muito significativas as alterações que vão acontecer nesse período. Por que elas são significativas? Porque aí vai ter a mudança do sistema de governo. O Brasil era uma monarquia e agora vai ser uma república. Então, é preciso organizar o sistema político, o sistema jurídico, né, as leis do Brasil de forma que atendessem a esse novo sistema. Então, logo, na República da Espada, nós vamos ter, por exemplo, a aprovação da nova Constituição, da primeira Constituição republicana da história do Brasil. A segunda Constituição do Brasil, porém a primeira Constituição do período republicano. Então, é um período marcado por essa alteração, né? Nós vamos ter essa mudança governamental de regime de governo, a elaboração de uma nova Constituição, mas também vai ser um período de muita tensão e de crise econômica, que a gente vai detalhar neste vídeo, então, sobre República da Espada. Então, gente, quando a gente fala de República da Espada, a gente precisa pensar que foi o período em que os novos agentes políticos do Brasil, eles estavam reorganizando o sistema administrativo. Então, a República da Espada, quando ela iniciou, foi a partir de uma espécie de consenso para que fosse organizada esse período. Então, o Deodoro da Fonseca, que foi o marechal que deu o golpe da República, ele assumiu o governo provisório. Então, o governo provisório, ele se estendeu de 1889 até 1891. Então, vamos dizer assim, é uma subdivisão dentro da República da Espada, o governo provisório do Deodoro da Fonseca e o governo do Floriano Peixoto. Então, o governo provisório do Deodoro da Fonseca, que se estendeu de 1889 a 1891, ele foi responsável por organizar politicamente o Brasil. Então, o que aconteceu? Esse governo provisório, ele precisava colocar na administração do Brasil as pessoas ou os grupos sociais que auxiliaram na proclamação da República. E aí, então, nós temos os grandes proprietários rurais que tinham ficado descontentes lá com o processo da abolição e os militares. Então, uma elite civil que era ligada a esses grandes proprietários rurais, né? Porque o Brasil continuou sendo um país agroexportador, junto com os militares,
principalmente os ligados ao exército. O que aconteceu com esses dois grupos? Eles foram responsáveis por assumir a administração do Brasil. Os municípios, então, eles se tornaram peças chaves muito importantes nesse processo, uma vez que aquela centralização rígida que havia durante a monarquia, em que o imperador tinha o controle, esse centralismo político que a monarquia tem como característica, vai dar lugar, no período republicano, ao federalismo. Então, a maior autonomia que os municípios e os estados vão ter a partir da proclamação da República. Então, agora, nesse governo provisório, né, vai ser organizado politicamente o Brasil e vai assumir a administração do país os dois grupos responsáveis pelo processo da República, da implantação da República. O exército, que tinha dado o golpe, apoiado pelos grandes proprietários rurais que tinham ficado descontentes com a abolição da escravidão e passaram a defender o republicanismo da noite para o dia, uma vez que ficaram extremamente chateados com a postura que o imperador, que a monarquia tinha tido em relação a eles. Se sentiram lesados, se sentiram ofendidos, traídos pela monarquia. Então, a partir de 1890, os vários políticos do Brasil, especialmente aqueles políticos liberais, eles passaram a pressionar o governo do Deodoro da Fonseca, que era o governo provisório, para que fosse convocada uma constituinte, porque era necessário que o Brasil tivesse urgentemente uma nova constituição. Então, o que aconteceu? O Deodoro da Fonseca, ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por 5 pessoas, que iriam redigir a nova Constituição. Essa Constituição do Brasil, essa primeira Constituição republicana, ela foi revisada pelo Rui Barbosa, que foi levada, então, para apreciação dos parlamentares e foi aprovada e passou a vigorar em fevereiro de 1891. Muitas mudanças aconteceram a partir da Constituição Republicana de 1891, tais como o republicanismo, então. O Brasil adota como sistema político a República. Então, o sistema de governo do Brasil passa a ser a República, previsto na Constituição. Segunda grande característica da Constituição de 1891, o federalismo. Então, o que o federalismo auxilia? Então, qual a característica do federalismo? Então, é um sistema político que vai auxiliar o sistema de governo, que era a República. O que se prevê no federalismo, então, gente? A maior autonomia para os estados em relação à União, ou seja, não vai ser tão, não vai haver aquela centralização do poder como havia na monarquia. A centralização do poder nas mãos de uma pessoa, do governo central, da União. Ou seja, então agora os estados vão ter maior autonomia, inclusive para elaborarem as suas próprias constituições, as constituições estaduais. As províncias, que era na época do Império, passaram a se chamar estados, então, e foi também possível que a partir do federalismo, cada estado pudesse, então, ter a sua própria força policial, realizar a cobrança de impostos, fazer empréstimos com o exterior, enfim, a maior autonomia, né, ficando sujeito à intervenção do Estado em caso de invasão estrangeira. Vamos dizer que um determinado estado fosse invadido por um outro país, então ali sim a União iria interferir, ou também decorrente de movimentos de caráter separatista, aí a União interviria. Caso contrário, era a autonomia. O federalismo previa essa autonomia para os estados. Uma outra característica bem importante prevista na Constituição de 1891 é o presidencialismo. Então, o Brasil tinha como sistema de governo uma república
como sistema político o federalismo, e o presidencialismo marcaria, então, o cargo máximo do Brasil. Então, a autoridade máxima do país seria assumida por um presidente, que seria eleito a cada 4 anos, neste caso da primeira Constituição, sem reeleição. Não estava previsto a reeleição neste caso. Então, um mandato de 4 anos para o presidente sem reeleição. Outra característica muito importante da República, da Constituição Republicana, é a questão da separação entre Estado e Igreja. O que nós temos aí, então? Aquilo que estava previsto no padroado lá durante o sistema monárquico, agora vai romper. Igreja é uma coisa, Estado é outra, não tem relações. E aí uma coisa muito interessante que vai acontecer é que no momento que ocorre a separação entre Estado e Igreja previsto na Constituição, também vão surgir, vão ser criados no Brasil os registros civis para nascimento, para casamento e para morte. Antes, quem fazia esse controle era a Igreja. Como que fazia o controle? Pelo número de batismos, pelo número de casamentos na igreja, casamentos religiosos, e pelos velórios, enfim, que a própria igreja fazia. Ali era feito o registro das pessoas. A partir da proclamação da República e da Constituição, isso mudou. Quem vai ser responsável por registrar os nascimentos, os casamentos e as mortes vai ser o Estado. O Estado republicano que vai criar, então, os registros civis para as pessoas. Então, rompe mesmo, né, essa relação, essa forte relação que havia entre igreja e Estado no Império, agora na República, rompe. Então, como a prof falou anteriormente, o presidente da República, ele seria eleito para um mandato de 4 anos, né, sem direito à reeleição. Quem é que poderia votar neste período? Então, aí nós temos o estabelecimento do voto direto, ou seja, a pessoa vai lá e vota, né? O cidadão vai lá e vota, mas quem é que poderia participar? Todos os cidadãos maiores de 21 anos alfabetizados. Temos exceções? Sim, com certeza vai ter exceção. Quem são as exceções? Quem é que não podia votar nesse período, então? Quem era analfabeto, se só podia votar os alfabetizados, quem era analfabeto não votava. Quem era mendigo também não tinha acesso ao voto, também pela lógica de que provavelmente seriam analfabetos. Os soldados não tinham direito ao voto e os menores de 21 anos. Sobre as mulheres, a Constituição não falava nada, né? Esse estabelecimento da questão do voto não falava nada na Constituição. E aí foi pensado de fazer uma emenda que garantisse o direito às mulheres. Porém, né, ocorreu o quê? Que os que deveriam votar, né, os parlamentares que deveriam votar esta emenda para conceder o direito às mulheres ao voto, eles preferiram que não. Então, pela tradição, como a mulher já não participava da política do Império, durante a República ela permaneceu excluída em relação ao processo eleitoral. Também se previu, a partir da Constituição Republicana, a igualdade de todos perante a lei, a liberdade e a segurança individual, e a garantia dos plenos direitos à propriedade foram reconhecidas, ou seja, os direitos à propriedade privada, aquilo que é meu e ninguém pode tomar de mim. Então, é também uma característica da Constituição. Então, em meio a todo esse cenário de alteração política que o Brasil estava passando, político-administrativa, logo no início da República, o Brasil também vai enfrentar uma grave crise econômica, que ficou conhecida como encilhamento. O que aconteceu que caracterizou, então, o Brasil, que fez com que o Brasil entrasse numa crise econômica logo de cara no início do sistema republicano? Então, o presidente era o Deodoro da Fonseca e o ministro da Fazenda nesse período era o Rui Barbosa. E o Rui Barbosa, ele
propôs uma reforma financeira para incentivar a criação de empresas industriais e comerciais no Brasil. Ele queria incentivar a industrialização. Como é que o que ele pensou em fazer para incentivar a industrialização nesse período? Então, ele acreditava que novas indústrias, ou que indústrias só surgiriam no Brasil por meio do incentivo de oferta de crédito. Então, você empresta dinheiro, assim vai surgir empresas. E foi isso exatamente que ele fez. Como é que ele fez? O que ele, dentro dessa política econômica dele, o que ele vai propor? Primeira coisa, que bancos privados, bancos particulares, pudessem emitir papel moeda, tá? Que isso significa? Que os bancos particulares, os bancos privados iriam emitir dinheiro sem o controle do governo. Então já vamos pensar, isso pode não dar certo. E aí, esse dinheiro que os bancos privados iriam emitir, ele seria emprestado para pessoas que gostariam de empreender, de criar novas indústrias no Brasil, de abrir novas indústrias, porque o Rui Barbosa pensava que assim iria movimentar a economia do país. Só que o que aconteceu, gente? Vamos pensar. Não havia controle do Estado, os bancos privados estavam emitindo papel moeda e o crédito era dado, o dinheiro era dado para quem desejasse abrir a sua empresa. O que aconteceu? Milhares de pessoas pegaram dinheiro para si, criaram as empresas somente no papel. Empresas fantasmas, e pegaram o dinheiro para elas e guardaram o dinheiro que seria para abrir essas indústrias, gerar empregos, gerar produtos. Não aconteceu, o dinheiro foi guardado para elas e muitas acabaram investindo o dinheiro dessas empresas fantasmas na Bolsa de Valores, ou começaram então a negociar ações dessas empresas fantasmas na Bolsa de Valores. Vejam bem, que é o que começou a acontecer? Um descontrole econômico. O governo republicano não estava dando conta de controlar a economia, né? Então, aí já tem sinais de que alguma coisa vai dar errado. E de fato vai dar, que vai ser a crise do encilhamento. Então, essas centenas de pessoas que passaram a aplicar as reservas na Bolsa de Valores, elas também começaram a adquirir ações baratas para depois revender. Como é que elas conseguiam essas ações baratas? Com o dinheiro que elas tinham pego do governo para abrir as indústrias e que tinha ficado só no papel. O que acontece quando tem muito produto no mercado? Então, começa a haver uma especulação, né? No sistema financeiro, o que é uma especulação? É uma operação financeira por meio da qual as pessoas, né, elas se aproveitam das variações do mercado para obter lucros. Então, o que começa a acontecer aí? As pessoas começam a especular sobre o preço das ações, com o intuito de comprá-las baratas para depois revender mais caro e aumentar o lucro. E aí, gente, vamos pensar, quanto mais produto no mercado, menos vale, né? Vamos pensar, quanto mais tem produto no mercado, um determinado produto, menos ele vai valer. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa grande especulação de ações, essa abundância de negociações e de empresas que na real não existiam, fez com que o Brasil entrasse de fato na crise que ficou conhecida como o encilhamento. Por que recebeu o nome de encilhamento? Encilhamento é um nome figurativo que se deu para essa crise econômica, porque ela faz a alusão ao ato de você encilhar um cavalo que está pronto para correr, pronto para dar a largada. Então era exatamente isso, a ideia de que essa especulação geraria lucros no final dessa corrida. E aí, gente, vamos pensar que continuava essa especulação, os bancos privados continuavam a emitir papel moeda e chegou o momento que, de fato,
não deu mais para segurar. A inflação começou a subir, ficou altíssima. O dinheiro perdeu o seu valor porque tinha muito dinheiro no mercado, não tinham produtos para serem comprados, do ponto de vista de que o governo esperava que aquela quantidade de dinheiro que tinha sido emitida geraria produtos que giraria a economia, porque as pessoas poderiam comprar esses produtos. Mas os produtos não foram produzidos porque as empresas eram fantasmas. Então o dinheiro estava desvalorizado porque tinha demais, era muita quantidade de dinheiro. A inflação estava lá em cima, né? As pessoas, o poder de compra das pessoas caiu. E aí o Brasil entrou nessa crise, né? A crise do encilhamento gerado pela grande quantidade de papel moeda no mercado. A política do encilhamento, gente, ela só vai ter fim lá no governo do Campos Salles, que é na República Oligárquica, que vai ser em 1898. Então, essa crise começa em 1890, 1891, no governo do Deodoro da Fonseca, por causa do ministro Rui Barbosa, né? Essa ideia que ele tinha de industrializar o Brasil e dar crédito à vontade para quem quisesse, e ela se estende até o governo do Campos Salles, que quando ele vai começar a reverter essa crise por meio da adoção de medidas que visavam renegociar a dívida externa do Brasil com os credores e outras ações que a gente vai ver posteriormente no vídeo sobre República Oligárquica. Então, o governo do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto é marcado por esse período de transição do governo monárquico para a república e a adoção de um sistema político novo, né, previsto nessa nova Constituição, mas também é um período marcado por essa crise. Pela crise que começa no governo do Deodoro e se estende por alguns anos da Primeira República. Bom, ainda sobre o governo do Deodoro, ele então elaborou, né, pôs em prática a Constituição em 1891. Porém, a gente precisa pensar que o Deodoro, ele tentou manter sob o seu poder um certo autoritarismo. Então, o que começa a acontecer? Ele começa a sofrer forte oposição, né? Justamente por causa dessas medidas que vão ser feitas no seu governo e que não vão agradar os setores que colocaram ele no poder. Também é importante a gente pensar que ele vai nomear muitos ministros conservadores, inclusive ministros que eram monarquistas. Então, poxa vida, nós estamos numa república, a gente deu um golpe, daí tu coloca no governo um cara que é monarquista, isso não fecha. E aí, então, ele começa a sofrer essa forte oposição, principalmente do Congresso, além de que tinha a crise econômica, né, do encilhamento que estava aí no governo dele. E aí chega o ápice da falta de governabilidade dele, ele vai fechar o Congresso no dia 3 de novembro de 1891. E ele decreta, então, o fechamento do Congresso e ele anuncia que vão ser convocadas novas eleições e que também vai haver uma revisão na Constituição que recém tinha sido promulgada. E aí, alguns estados do Brasil, ou os estados muito poderosos politicamente falando, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, eles vão, apoiados pela Marinha e por alguns setores do Exército, fazer resistência a esse autoritarismo do Deodoro da Fonseca e vão passar a pressioná-lo cada vez mais para que ele saia do governo ou convoque eleições, enfim, o que deveria ser feito de acordo com o fato de que o governo dele era um governo provisório. E aí, debilitado, com receio de que ocorresse uma guerra civil no Brasil, então, em 23 de novembro, 20 dias após ele fechar o Congresso, ele renuncia. Com a renúncia, então, do Deodoro da Fonseca, a Constituição estipulava que ocorressem novas eleições, porém, como ele tinha ficado pouco tempo, né, no governo, 2 anos,
os cafeicultores do Oeste Paulista, principalmente, né, a oligarquia paulista, deu suporte para que o Floriano Peixoto, que era o vice, assumisse a presidência da República sem a convocação de eleições. Então, que ele ficasse até 1894 sem a convocação de eleições, e foi exatamente isso que aconteceu. O Floriano Peixoto, então, ele é o segundo presidente da República da Espada, ele era vice do Deodoro, e aí, para tentar receber, para tentar conquistar o apoio da população, ele vai criar uma série de medidas para ver se conseguia conquistar a população para o lado dele. Então, primeira coisa que ele fez, ele determinou, por exemplo, que houvesse a redução dos preços dos aluguéis das casas dos operários. Então, né, para tentar agradar um grupo que quase não participava da política, na verdade não tinha, né, nem vez nem voz, não chegava a ser ouvido. Então, ele tenta uma medida para agradar esse grupo. Também, ele isentou a carne de impostos com o intuito de baratear o custo do produto, para também facilitar o consumo da população. E ele instituiu o controle dos preços dos gêneros de primeira necessidade, né, para que não houvesse valores exorbitantes sobre os preços dos produtos básicos que a população precisava para sobreviver. Não pensem que o Floriano Peixoto foi mais tranquilo que o Deodoro da Fonseca. Pelo contrário. O Floriano Peixoto, ele é conhecido, ficou caracterizado na história, né, um apelido que ele recebeu como Marechal de Ferro. Por quê? Porque durante o governo dele, duas revoltas, dois movimentos conflituosos vão estourar no Brasil como uma forma de resistência, de oposição ao governo dele, que vai ser a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. O que tem a ver o apelido com essas duas revoltas? O fato de que ele, com muita violência, reprime esses dois movimentos. E aí, por causa dessa forte repressão, dessa violência que ele empreende contra essas duas revoltas, ele fica conhecido assim. Nós vamos estudar as revoltas num vídeo separado, tá? Então, esta foi a República da Espada. E aí, em março de 1894, assume o Prudente de Moraes, dando início, então, à República Oligárquica. Durante a República da Espada, as oligarquias vão estar se organizando internamente com o intuito de chegarem ao poder. Então, a República da Espada, de 1889 a 1891, ela é marcada pelo governo do Deodoro da Fonseca, o governo provisório, no qual vai ser estabelecida a Constituição Republicana de 1891, que previu grandes alterações do caráter político-administrativo do Brasil, né, a instalação desse novo regime político. Nós temos também o início da crise econômica, em virtude do grande crédito que é dado para a industrialização do Brasil e a grande quantidade de papel moeda que vai ser emitido durante o mandato do ministro Rui Barbosa, e que essa crise se estende durante toda a República da Espada e uma parte da República Oligárquica, e que ela é chamada de encilhamento. Nós vamos ter a renúncia do Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que era o vice, assumindo a República da Espada. E durante o governo do Floriano Peixoto, nós temos a eclosão de duas revoltas, né? A Revolta da Armada e a Revolução Federalista, que vão ser duramente reprimidas e vão valer ao Marechal Floriano Peixoto o apelido de Marechal de Ferro. Essa República da Espada, ela finaliza-se com a eleição do Prudente de Moraes e, consequentemente, ele assumindo o poder em 1894. E aí nós temos início a República Oligárquica, que é o nosso próximo vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo deste. Obrigado por assistir e até o próximo, que é a República Oligárquica.